Estamos de volta aqui com o nosso devocional e eu gostaria de continuar o assunto do último vídeo, que foi o Evangelho de João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Então vamos entender um pouquinho, lá no versículo 1, Jesus passa por aquele cego e os discípulos eles perguntam: Senhor, ele é cego de nascença porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? Eles criam na época que alguém tinha que ter pecado, porque era um castigo de Deus, foi Deus que deixou aquela pessoa cega. E Jesus fala assim: não foi nenhum e nem outro. E Jesus vai lá, como nós falamos semana passada, ele cospe no chão, faz barro, e ali ele passa nos olhos daquele cego e ele vai lavar os seus olhos em um outro poço e é curado. O grande ponto ali é que quando aquele cego de nascença, ele sai na rua e as pessoas começam a perceber que ele era cego e agora ele enxerga, eles perguntam assim: esse aqui não é aquele cego lá? Mas ele não era um cego de nascença? Um outro diz assim: não, ele deve ser alguém muito parecido, mas não pode ser ele, porque um cego de nascença não pode ser curado. E ele diz: não, sou eu mesmo. E aí eles chamam ele para conversar ali com os mestres da lei, e os mestres da lei perguntam para ele: como aconteceu? E ele explica e eles dizem: não pode ser uma cura. Primeiro ponto, porque se você é cego porque Deus quis. Se esse homem quebrou o sábado, como falamos no vídeo passado, ele não pode ser de Deus. Então essa cura não pode ser verdadeira. Então significa que você está mentindo. E eles mandam chamar os pais daquele cego. E os pais chegam lá e falam assim: esse é o filho de vocês? Ele falou: sim, é. Ele não era um cego de nascença? Sim, ele é. Então como ele está enxergando agora? E a Bíblia fala que os pais, por medo de falarem qualquer coisa, eles dizem assim: olha, ele é maior de idade, ele já é adulto. Ele mesmo pode dizer como isso aconteceu. E eles perguntam de novo para aquele homem que agora enxergava, que antes era cego, e ele responde a mesma coisa, e eles perguntam de novo para ele: olha, não, ele não pode ser assim, porque ele é um pecador. E se baseava a afirmação dele que ele era pecador por ele ter cuspido no chão e feito barro, e para eles isso era a quebra do sábado. E ele diz assim: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E na terceira vez que eles questionam ele, que eles perguntam para ele, ele diz assim: eu já falei tudo que eu tinha que falar, não tem o que eu falar mais. Porque eles queriam que ele voltasse atrás, porque para eles era inconcebível Jesus ter curado aquele homem, porque se ele tivesse curado realmente, eles tinham que admitir que Jesus era de Deus. Porque para eles, para a cultura deles, um cego tinha sido castigado por Deus. E se Jesus curou, é muito mais do que apenas curar. Jesus também tinha poder para perdoar pecados. E para eles aquilo era inconcebível. E a Bíblia fala que eles ficam indignados com aquilo. E o cego diz: por que vocês querem saber tanto? Vocês também querem se tornar discípulos dele? E eles se levantam e dizem: não, nós somos discípulos de Moisés. Nós andamos com a lei de Moisés. E aquele cego sai daquele lugar e ele encontra Jesus. E Jesus começa a falar com eles. E algumas pessoas questionam Jesus. E Jesus ali ele traz algo que é muito interessante. Ele diz assim que muitas vezes cegos estão guiando cegos. E ele está dizendo: você está nos dizendo que nós somos cegos? Ele disse: não. Que bom se vocês fossem cegos. Agora, porque vocês enxergam, vocês são culpados de tudo aquilo que vocês têm ensinado ao povo. O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo: vocês sabem que o que acabou de ser feito foi um milagre, e um milagre feito por Deus. Vocês sabem disso. Se vocês não soubessem, se vocês não enxergassem, vocês não seriam culpados. Mas o problema é que vocês enxergam. Trazendo para a nossa vida, para a nossa aplicação diária, quantas coisas a nossa consciência tem nos acusado, tem nos mostrado: não faça isso, não faça aquilo. Ou quantas vezes nós sabemos o que é certo e nós optamos por andar no que é errado. E pior ainda, quantas vezes nós incentivamos as pessoas a andarem num caminho errado. Sabe, quando você murmura contra uma outra pessoa, a Bíblia fala que murmuração é pecado. Quando você murmura, consciente que isso é pecado, e você incentiva outras pessoas a estarem fazendo isso, isso é pior do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque você enxerga, mas mesmo enxergando, está ignorando aquilo que está enxergando para fazer apenas a sua vontade. Sabe, no nosso dia a dia a gente tem feito tantas dessas coisas. Nós não temos percebido os milagres de Jesus, nós temos ignorado os milagres de Jesus, mesmo que todas as coisas ao redor tenham mostrado que realmente aquele é o caminho, para que nós satisfaçamos a nossa vontade, para que aquilo que a gente queira seja aquilo que predomine na nossa vida. Uma coisa que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo é que cada vez mais a nossa vontade possa diminuir e a vontade de Deus possa crescer. Nós temos que aprender como aquele cego
que não enxergava e que talvez passou a vida inteira pensando que ele era um pecador ou que os seus pais eram pecadores. Mas quando ouviu a palavra de Jesus, ele foi curado. E ele, que era cego, agora começa a enxergar. Mas muito mais do que isso. Agora ele começa a enxergar um Jesus que é verdadeiro. E aquele cego, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero te servir. Então, muito além do que a visão carnal dele foi aberta, a visão espiritual dele foi aberta, e muito mais do que ele ter sido salvo da cegueira, ele foi salvo da perdição. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, ou muitas vezes estamos enxergando, mas estamos fazendo o que não estamos enxergando. Que nesse dia você possa fazer uma análise da tua vida. Será que Deus não tem mostrado tantas coisas, eu tenho usado pessoas para falar contigo e você tem ignorado? Abre o teu coração, deixa Deus falar contigo. Que Deus te abençoe.